A você, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula do componente de ensino religioso, 7º ano. Né? E quero te convidar para que olhe com muita atenção comigo, o professor Yuri Lima, a nossa revisão de hoje. E essa revisão será preâmbulo do que? Da aula 14, né? Aula 14, revisão e avaliação. Então, fiquemos juntos e juntas nessa avaliação e revisão de hoje. Bem, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós estamos finalizando a nossa segunda unidade. Ao longo dessa unidade nós estudamos muitas coisas interessantes. No primeiro momento nós estudamos sobre a dimensão dos valores éticos e valores religiosos. Como é que esses valores são olhados no campo religioso. E também, no segundo momento da nossa unidade, nós refletimos sobre as lideranças religiosas e o que elas têm a ver com a dimensão do exercício, da efetivação dos direitos humanos. Qual é a responsabilidade das lideranças religiosas, dos movimentos de fé em relação aos direitos humanos. E para isso, nós trouxemos vários exemplos de várias pessoas que testemunharam com a vida os valores religiosos, sempre em defesa da dignidade humana. Né? Então, de maneira muito geral, vamos dar uma olhadinha sobre isso. E eu quero te convidar, meu caro aluno, minha cara aluna, a aproveitar esse momento de revisão para tomar nota de importantes apontamentos que vão te ajudar a entender melhor esta unidade 2. Ok? Então, vamos começar então pensando sobre princípios éticos e valores morais? Vamos lá então. No primeiro momento, eu quero te convidar a olhar para a dimensão dos princípios éticos e valores morais nas tradições religiosas. Né? Todas as religiões, elas estão imersas em princípios éticos e valores morais. Né? E como é que isso acontece? Normalmente, esses princípios éticos e valores morais são repassados e ensinados a toda a comunidade religiosa. E esses princípios éticos, eles ocorrem dentro do nos universos religiosos porque eles moldam os comportamentos da pessoa que acredita, que é fiel daquela determinada tradição religiosa. Ok? Então, nós podemos dizer, então, que os princípios éticos eles estão presentes no universo religioso, porque ele fomenta, ele molda, ele ajuda a pessoa em relação ao seu segmento religioso, em relação à sua maneira de estar no mundo. Ok? Então, essa é a primeira coisa importante que nós queremos trazer hoje na nossa revisão. E aqui eu quero te dar mais um passo na próxima cartela, que as tradições religiosas elas são fontes de valores éticos também, né? Elas fornecem meios e sinalizam para uma conduta íntegra de seus adeptos. Ou seja, nós podemos dizer que essas tradições, vou colocar aqui tradição, ela também influencia, ela cria também uma carga de valores. Ok? Valores como a verdade, como a honestidade, a solidariedade, tantos valores que vão influenciar na conduta, na conduta do fiel, né? Ok? Então, se nós pudéssemos pensar sobre a tradição religiosa, a tradição de fé, ela também está relacionada com os valores éticos, porque elas influenciam diretamente a conduta do fiel. Presta atenção aqui numa situação muito importante quanto a essa ideia. Digamos que você é de uma comunidade de fé que um dos principais pontos da doutrina é, de repente, praticar solidariedade. Né? Ajudar os mais pobres.
A tua comunidade de fé, ela está te influenciando a ser uma pessoa mais solidária, a ajudar os mais pobres, porque além de que isso é um valor ético, é um exercício muito importante para uma boa conduta ética, a tua comunidade religiosa está te colocando como um valor religioso. E aí isso está influenciando o quê? O teu modo, o teu jeito, a tua postura de ser uma pessoa mais solidária. Ok? Então, estou colocando de maneira muito prática, muito simples, como é que as tradições religiosas têm a ver com os valores éticos, os princípios éticos, e como é que isso ele desemboca, ele se concretiza na vida da pessoa, tá bom? Mas eu quero na verdade, te convidar a olhar um importante conceito. Você pode me perguntar, professor, mas o que é ética? Presta atenção na próxima cartela aqui. Ética é o conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou de um indivíduo. Então, o conjunto de valores, o conjunto de padrões, né, que influenciam, que estão em um grupo ou indivíduo, é também o terreno da ética. É a ciência que estuda os motivos que constroem e distorcem os padrões de comportamento do ser humano. E esse padrão de comportamento, ele deve resultar numa boa convivência na sociedade. Preste atenção, se tivesse numa avaliação isso, nós poderíamos dizer o quê? Que ética é o quê? É um conjunto de padrões e valores morais que todo indivíduo, todo grupo tem. Esse conjunto de motivos, de valores morais, eles podem construir e podem distorcer o comportamento de uma pessoa dentro da convivência humana, né? Preste atenção aqui comigo, rapidinho. Imagina que você tem o Joãozinho e a Mariazinha, né? Se o Joãozinho, ele pega e se relaciona com a Mariazinha de maneira saudável, né, por conta dos valores que ele aprendeu em casa, eles estão o quê? Estão exercitando um valor ético, um valor do quê? Da boa convivência, do respeito. Por outro lado, a pessoa também pode fazer, de repente, ela pode de repente ter um outro tipo de comportamento que destoa dessa dimensão ética. Por exemplo, o Joãozinho pode ser muito bem uma pessoa raivosa e brigar todo santo dia com Mariazinha, né? Esse valor da briga destoa da convivência com a outra pessoa. Então, se nós pararmos para pensar, a ética é todo o terreno de conjunto de valores que pode contribuir para a convivência com outra pessoa. Ok? Vamos agora para outras ideias da nossa avaliação, rapidinho. Também nós vimos a lei da casualidade moral. Aqui, ela pode adquirir o mérito ou demérito com karma, dependendo das ações. Na verdade, tem muitas tradições religiosas, principalmente do Oriente, que trabalham essa questão do karma, né? Dependendo das ações que você faz, você pode ter ações boas ações e mais ações, que depois pode ser um karma para ti, né? Pelo mérito, nós alcançamos a libertação dos desejos. E também, pelo mérito, você passa por um ciclo de reencarnações. Essa visão aqui da lei da casualidade é uma visão mais oriental, tá? Eu diria, inclusive, inclusive o Espiritismo e outras religiões orientais utilizam muito essa dimensão do mérito como libertação do desejo, como ciclo de reencarnações, né? Ok? No judaísmo, as qualidades éticas, elas são representadas em forma do quê? Da generosidade, da hospitalidade, a boa vontade para ajudar, a honestidade e o respeito principalmente pelos pais. Olha só,
não fazer mal aos outros, dar de presente aos pobres os frutos da terra. Então, no judaísmo, o pobre, por exemplo, ele é visto como alguém que a gente sempre tem que ajudar, presentear aquilo que a terra, ela dá. Presta atenção aqui, olha só que legal. Então, o judaísmo trabalha de maneira muito forte essa ideia de solidariedade, de generosidade, né? Ok? No cristianismo, o principal fundamento da ética cristã é Jesus Cristo. Ele é o parâmetro ético, ele é a pessoa que deve influenciar o cristão. O cristão procurará conduzir a sua vida através de tudo aquilo que Jesus ensinou. E qual foi o parâmetro ético de Jesus? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E esse próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar também. Não adianta você amar o próximo se não se amar. Ok? Uma coisa interessante do cristianismo é que para você poder amar a Deus, você precisa, né, amar a si mesmo para poder entender e exercitar o amor ao outro. Ok? Olha que bacana, né? Aqui nós podemos ver também a compaixão nas religiões. No budismo, a compaixão é um amor ativo e jamais pode ser confundido com dó ou piedade. Esses últimos não são exatamente sentimentos, uma vez que se trata de uma pseudo-compaixão. Ok? Então, o que acontece? Então, gente, presta atenção aqui comigo, por gentileza. Então, no budismo, nós vemos o quê? O exercício da compaixão é um exercício do quê? É um exercício de amor ativo, de encontro. A compaixão, ela não deve ser confundida com dó e muito menos com piedade, ok? Ou senão, se torna uma falsa compaixão. Vamos ver outras culturas religiosas que são necessárias, só para a gente fazer a nossa lembrança de hoje, rapidinho. Lá no judaísmo, não pode haver justiça, né, verdadeira, se essa não vier com compaixão. Deve-se saber distinguir entre erro e dolo, entre coerção e liberdade. Na hora de julgar, os atenuantes são levados em conta na lei judaica. Presta atenção aqui comigo, rapidinho. É muito simples. Você pode julgar uma pessoa? Pode, mas tem que levar em consideração todas as coisas que levaram aquela pessoa a errar. Caso contrário, você não está sendo justo. Você só está julgando o ato, sim, ponto final. Assim como Deus é compassivo, nós devemos ser compassivos com o outro, né? Então, no judaísmo é muito forte, a justiça ela tem que estar acompanhada com compaixão. Caso contrário, ela não se torna uma verdadeira justiça. Olha como a ética judaica é muito forte, né? Assim como Deus é compassivo, a gente também deve ser compassivo, deve ser justo, mas compassivo. Ok? Por isso que a gente vai ver na outra cartela isso, né? Vamos ver na outra cartela, assim como Deus é compassivo, cada um de nós devemos ser compassivo, né? Agora nós vamos ver o perdão das religiões. O cristianismo, por exemplo, fala bastante do fato de Deus ter perdoado nossos pecados, né? E aqui o cristianismo convida cada um de nós, né, que pelo menos quem é cristão, a olhar para esse exemplo, né, como uma orientação para nos salvar, principalmente da culpa e do desespero. Então, nós poderíamos dizer que como Deus ele perdoa nossos pecados, devemos perdoar os outros também. No Espiritismo, por sua vez, prega que o perdão ele é necessário para que a pessoa possa se livrar dos pensamentos negativos, como a tristeza. No Espiritismo é uma coisa muito forte também, a questão de que o perdão ele é um antidepressivo, ele te livra de sentimentos ruins, ele te afasta de situações que talvez te deixem para baixo.
né? Quando você perdoa o outro, você, de certa forma, está afastando essas situações complicadas da vida, né? E olha só, vimos agora o cristianismo, que é necessário você perdoar até para você se livrar das culpas, não ficar, né, com rancor. E o espiritismo que trabalha o perdão como o quê? Como aquilo que te afasta de coisa ruim, né? E aqui eu quero te convidar a olhar a visão do islamismo nesse sentido, né? No islamismo, os pecados menores são levados ao ritual da lavagem de certas partes do corpo. Isso ocorre antes das orações para Allah, para Deus. Sem isso, Deus não vai aceitar os pedidos de perdão. Ou seja, no fundo, esse ato de lavar certas partes do corpo é um convite para fazer do perdão um exercício de purificação. Uma purificação ritual que deve também fazer com que o fiel ele tenha certeza que Deus vai purificando a vida dele através das orações. Olha que bonito que o islamismo convida. E aqui eu quero te convidar para ver uma outra característica que o islamismo vai nos convidar em relação a outro valor muito importante. Na próxima cartela, você vai ver que o islamismo afirma que tudo que é bom é benéfico para a humanidade. Ou seja, se a coisa é boa é porque serve de bem para os outros. E se a coisa é boa para a humanidade, logicamente é bom. Olha só, tudo que é bom deve servir como um bem para a humanidade. E tudo que é um bem para a humanidade é uma bondade, é algo bom para o islamismo, né? De acordo com a Sharia islâmica, espera-se que o muçulmano haja apenas de boas maneiras, porque essas boas maneiras, elas livram a pessoa dos vícios, né? Lá no cristianismo, né, nós vamos ver o seguinte, né? Que no cristianismo, Deus, sendo o criador de toda a vida, se manifesta através de Jesus Cristo. E aqui o cristianismo ele fala que Jesus é a personificação do bem. Então, ele é o sumo bem. Seguir Jesus requer testemunhar uma vida de fazer o bem. Eu diria mais, fazer o bem sem ver a quem. A vovó já falava isso, né? Então, ok? Vamos então, olha só, preste atenção nessa situação então. O fazer o bem é algo intrínseco do cristianismo, ok? E é testemunhar essa bondade na vida das pessoas no mundo. E aqui a gente vai ver também no budismo o quê? O budismo já vai falar o quê? Vamos lá? No budismo? O budismo acredita que a vida é uma vida cheia de sofrimento. E que a meditação, o trabalho espiritual e físico e o bom comportamento são maneiras de alcançar a iluminação, de alcançar o nirvana. Isso já vimos na aula passada, né? Então, essa é a maneira como ele vai ver a bondade. São formas de alcançar a iluminação. Agora, nós vamos relembrar a questão do ser honesto. Ser honesto, pelo menos no campo da ética, exige coragem, porque nos torna responsáveis por nós mesmos e pelo outro. Nossa honestidade pessoal, ela pode mostrar o caminho do que realmente é certo, né? E aqui na religião nós vamos ver o judaísmo que fala que quando o homem faz um voto ao Senhor, jura um juramento para se comprometer com o Penhor, ele não quebrará a sua palavra, ele fará conforme tudo que procede de sua boca. Então, no judaísmo, lá em Números, é necessário que você honre a sua palavra. Ok? E aqui nós vamos ver também no hinduísmo. É sempre apropriado falar a verdade, é melhor novamente falar o que é benéfico do que falar o que é verdadeiro. Sustento que esta é a verdade que traz o maior benefício para todas as criaturas. Ou seja, é um benefício para todas as criaturas, a honestidade, segundo o hinduísmo. E aqui nós vamos já vendo outros exemplos. A solidariedade para o judaísmo e o cristianismo, a solidariedade humana é o reflexo da própria solidariedade divina.
Então, quando o ser humano ele pratica a solidariedade, ele está, de certa forma, se divinizando, ele está se tornando parte do corpo, do olhar de Deus. O Deus bíblico é aquele que se move misericordioso em direção ao humano sofredor. Entendeu? As religiões afro-brasileiras, Candomblé e a Umbanda, são baseadas no caráter solidário entre as pessoas, né? Como fundamentais para o processo de evolução espiritual dos seus fiéis, né? E preste atenção aqui, então, uma coisa interessante, né? Então, essas tradições religiosas trabalham a dimensão da solidariedade como algo planetário, né? A solidariedade tem que envolver a todos nós, né, como parte da nossa atitude de defesa da nossa humanidade, de evolução humana e de defesa dessa grande casa comum que é a humanidade. E para pensar, quando nós pensamos em a missão das religiões no campo dos direitos humanos, nós temos que pensar que é o respeito que temos com o outro. Quando cultivamos o respeito, a igualdade, a dignidade, né, diante das pessoas, nós estamos, como fiéis, como pessoas de fé, como pessoas que de repente estão conectadas a uma tradição religiosa, honrando essa dimensão da humanidade. Uma humanidade que deve ser cuidada, uma humanidade que deve ser salvaguardada, mas todas as tradições religiosas devem lembrar desse valor da defesa impreterível da dignidade humana, da vida no planeta, da ecologia, do outro. E isso conecta, isso de certa forma é um autêntico passo para o relacionamento também dessa comunidade de fé com o divino, com a divindade, com Deus. Né? Então, por isso que eu quero te colocar essa próxima cartela, né, com a seguinte: qual é a missão das religiões no campo dos direitos humanos? É o respeito que temos com os outros, e quando cultivamos esse respeito, a igualdade, a dignidade nas pessoas, encontramos nelas suas raízes, né? Nós entendemos e olhamos suas tradições religiosas que devem ser olhadas com carinho. E aqui eu quero te convidar a ver alguns exemplos de lideranças religiosas comprometidas, né? Quero lembrar o Kumu Ovidio Barreto Tucano, que na medicina dos povos indígenas do Alto Rio Negro, no extremo norte do Amazonas, os poderes estão com os Kumu, os Kumuan. Eles são especialistas que dominam o conhecimento do Bacessé, o benzimento na língua tucana. Olha só que bom. Então, o que é o Kumu, né, para o Alto Rio Negro? São especialistas de conhecimento do Bacessé, que benze, né? E aí esse Bacessé é usado para o tratamento e cura de enfermidades a partir dos princípios contidos na flora e na fauna, e do Etidarezé, que é a proteção para afastar agressões pessoais de diferentes naturezas. Então o Kumu, ele maneja esse benzimento a partir das energias da natureza, né? Os líderes religiosos eles devem ser vistos como exemplos de vida, né? Então, gente, nós queremos, nesse momento, te agradecer por todo esse percurso que fizemos até agora nessa primeira parte da revisão. Vimos, então, toda a dimensão dos princípios éticos e valores religiosos, como é que as tradições religiosas elas podem contribuir nesse terreno dos direitos humanos. Vimos também alguns valores morais que estão presentes nas religiões, tais como o perdão, com a honestidade, a solidariedade. E finalizamos com uma pequena reflexão em relação ao Kumu, né, o Ovidio Barreto Tucano, né, que é uma pessoa que, além de defender uma saúde inclusiva, nos convida a refletir sobre essa relação entre a oração, a religião, a espiritualidade e a acolhida do ser humano, né, através desse diálogo com a natureza, né. Tudo isso é parte do quê? Daquilo que nós delineamos, que nós caminhamos ao longo dessa avaliação, ao longo dessa unidade 2, né, que é um convite de nos avaliar,
avaliar o nosso olhar de fé, o nosso olhar sobre o mundo, o nosso olhar acerca das pessoas, mas ao mesmo tempo é um convite para termos assim os braços e o coração aberto para acolher o diferente, para respeitarmos as outras tradições religiosas diferentes da nossa, diferente da sua, diferente da minha, diferente de qualquer um de nós, ok? Então, muito agradecido desde já e vamos que vamos juntos. A sua aula continua no próximo vídeo.